Bem, já falamos sobre a importância de diversificar o nosso patrimônio, que os Estados Unidos podem ser um ótimo hub, né, para fazer essa diversificação internacional. E eu decidi então que eu quero, né, fazer esse movimento. Qual é o próximo passo? O próximo passo é providenciar a abertura de uma conta numa corretora americana. E hoje esse processo é muito mais simples do que já foi no passado. Eu consigo fazer isso de uma maneira 100% eletrônica, né? Não preciso enviar nenhum documento. Eu preciso ter uma cópia de algum documento de identidade, pode ser o meu passaporte, um comprovante de endereço. Eu preciso encontrar corretoras que aceitem, né, clientes estrangeiros. Nós estamos disponibilizando aqui uma lista dessas corretoras. E a partir disso você vai até o site e preenche um cadastro, muito parecido com o que você faz no Brasil quando você abre a conta numa corretora. Então você preenche ali, né, um login, uma senha, seu nome, seu endereço, alguns outros dados que são solicitados. Envia essa documentação no formato eletrônico. Geralmente esse processo vai levar de 24 a 72 horas. E aí você tem a sua conta aberta, né? E aí tem uma escolha importante que você tem que fazer nesse processo de abertura de conta. A maneira mais simples de fazer esse processo é abrir uma conta em seu nome, uma conta pessoa física. A vantagem é a simplicidade, né, a rapidez. A desvantagem de abrir a conta em nome de pessoa física, né, da sua pessoa só, é que você pode, né, pagar o imposto de transmissão aqui nos Estados Unidos, que pode chegar a 40%, 50% em caso de falecimento, né? Enfim, esse é um imposto que passa a contar a partir de $70.000 na maior parte dos estados. E a maneira de resolver esse problema é abrir uma conta conjunta, uma conta específica, né, uma conta específica chamada Joint Account with Rights of Survivorship. Então você abre, sei lá, com o seu filho, com a sua esposa, e se alguém vier a falecer, a pessoa que está, né, ali junto na conta fica com aqueles valores depositados. Uma outra possibilidade é abrir uma conta em nome de pessoa jurídica. Qual é que é a vantagem? Há uma vantagem tributária. Se você abrir o nome numa pessoa jurídica que tem que ser constituída fora do Brasil, né, ou nos Estados Unidos mesmo, ou em algum outro país, como BVI, como Panamá, você só precisa pagar impostos sobre os ganhos auferidos quando houver a distribuição de lucros dessa empresa. Antes disso, não, né? Isso gera uma vantagem tributária. Se eu abrir a conta em nome da pessoa física, né, minha, ou numa conta conjunta, mensalmente eu tenho que recolher o carnê-leão com os ganhos auferidos naquele mês, né? No mês anterior eu tenho até o final do mês posterior para recolher estes impostos, né? Além de ter, no caso de unicamente pessoa física, a possibilidade de imposto de transmissão dos Estados Unidos, que pode ser bem alto em caso de falecimento, né? Então, essas são as possibilidades. Obviamente que para a pessoa jurídica há um custo envolvido. Eu considero que só vale a pena pensar na abertura de uma pessoa jurídica a partir de mais ou menos $300.000 de investimento. Menos do que isso, a solução seria uma conta conjunta para fugir do imposto de transmissão aqui nos Estados Unidos. Basicamente, feita a abertura dessa conta,
você precisa enviar os recursos para poder alocar nos investimentos. Hoje isso também é muito mais fácil do que já foi no passado. Você pode fazer isso através do seu próprio banco. A maioria dos bancos conta, né, com uma corretora de câmbio. E existem corretoras independentes. Essas corretoras independentes usualmente oferecem taxas melhores do que os grandes bancos. Para você fazer essa transação, você tem que fazer um cadastro nessa corretora de câmbio. A maioria dos bancos não solicita esse cadastro, né? Mas você faz um cadastro na corretora de câmbio e a partir deste cadastro você pode fazer a operação. Basicamente você liga para a corretora de câmbio e pergunta qual é a taxa para eu transferir $50 mil ou $100 mil ou o valor que seja. Aí a corretora de câmbio vai dar uma taxa para você e você inclusive pode fazer aí uma comparação com várias corretoras para conseguir a melhor taxa. Fechada essa taxa, é feito um contrato de câmbio. Também tudo eletrônico, geralmente você só precisa assinar eletronicamente, né, esse contrato, envia esse contrato assinado, escaneado e é feita a operação. Né? Geralmente em 24 horas o dinheiro está na conta aqui nos Estados Unidos. Você precisa fazer uma TED para essa corretora de câmbio logo após a operação. Então é um processo simples. A movimentação inversa é um pouco mais simples. Na própria corretora você pede um saque e essa corretora faz um depósito na sua conta, a conta cadastrada no Brasil, ou se você tiver uma conta num banco americano, fica, né, para esse banco americano, que não é necessário. Né? Então, é um processo parecido com a abertura de conta numa corretora no Brasil, transferência de recursos para essa corretora e saque desses recursos para a sua conta cadastrada, só que em outro país. Nesse processo, dependendo da corretora que você escolher, o processo é em inglês, né? Muita gente tem dificuldade com o inglês. É possível usar algumas ferramentas como o Google Translator, né? Para a maior parte dos casos é um inglês simples, não tem termos muito difíceis ali e é o suficiente para você entender todo o processo. Né? Muitas pessoas perguntam, poxa, mas qual é a segurança, né, de enviar esses recursos, qual é a segurança do sistema financeiro nos Estados Unidos? Via de regra é um sistema muito seguro, mesmo numa crise aguda como a crise de 2008, não teve nenhum investidor que perdeu dinheiro por quebra de uma corretora ou de uma instituição financeira. Né? Alguns investidores perderam porque os investimentos eram ruins, mas não por quebra de alguma instituição. Existe um seguro do próprio uma entidade, né? Por exemplo, o Fundo Garantidor de Crédito do Brasil, uma entidade parecida aqui nos Estados Unidos, que é o FDIC, que paga aí $250 mil por usuário, né? Por instituição. Então até $250 mil tem seguro. Algumas instituições têm seguros adicionais, mas as maiores instituições são bastante consistentes. Né? Então o risco é limitado. Tem também a questão obviamente da custódia, né? A custódia fica em seu nome de títulos comprados. Eventualmente, se houver a quebra de uma instituição, isso não envolve os títulos que estão em seu nome. Né? Esse é um outro aspecto importante. Mas de uma maneira geral, o sistema é bastante seguro, bastante consistente. Então, só para fazer um resumo, né? Abertura de conta, transferência de recursos, operações, eventualmente transferência de recursos de volta, se assim você desejar, e ao longo desse processo, pagamento de impostos. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo módulo.